Eu queria começar falando, o tema da minha palavra aqui vai ser, vai dar certo. Por que todo mundo aqui fala vai dar certo, cara? Todo mundo fala vai dar certo, tudo vai dar certo, não sei, mas a questão é que tem momento que não encaixa vai dar certo, tá entendendo? Não é que vai dar errado, mas é porque meio que não, tipo assim, não vai dar certo, não era bem a palavra certa para entrar aqui, mas pronto. Já que tudo vai dar certo, o tema da minha palavra eu até escrevi aqui, ó, vai dar certo. E o meu avô, ele sempre também dizia isso, que tudo vai dar certo, era essa uma frase que ele sempre tinha como regra, né, de estar dizendo e tal. Não acredito que seria um positivismo, nada disso, mas era uma questão de realmente acreditar que quando você está caminhando com o Senhor, quando você está dentro daquilo que Deus tem para você, independente se vão acontecer coisas ruins ou boas, sempre vai dar tudo certo, porque está dentro de um plano, né? Eu não acredito no acaso, né? Eu não acredito que as coisas acontecem por um acaso, mas creio que tudo se move, tudo acontece debaixo de um propósito, né? Tudo tem o seu propósito para acontecer. Então, de fato, tudo vai dar certo, vai sempre dar certo se você estiver seguindo ou estiver debaixo daquilo que o Senhor tem planejado para você, né? E eu estava pensando, né, quando a Aline me falou sobre a faixa etária do pessoal. Tem alguém casado aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Oxa. Beleza. Eu comecei a pensar nos discípulos de Jesus, né? Existem algumas pessoas, alguns estudiosos, que dizem que a faixa etária dos discípulos, ela era abaixo, a maioria deles, era na casa de 20 e poucos anos. Por quê? Porque existe um episódio, algumas pessoas discordam disso, tá? Mas eu só vou colocar para você, só para desenhar aqui para a gente. Existe um episódio em Mateus 17 que os cobradores de impostos, e Mateus era um ex-cobrador de impostos, ele é o único que relata esse acontecimento. Os outros evangelhos não relatam isso. Mas como era uma coisa sobre a respeito de cobrança de impostos, e Mateus tinha um certo envolvimento com esse tipo de questão, que era a cobrança de impostos, ele coloca no evangelho dele ali, dizendo a respeito de que teve um momento, em Mateus 17, que cobraram os impostos, falaram para Pedro, Pedro, ó, o seu mestre aí, como é que é? Não vai pagar o imposto? Ele tem que pagar o imposto e tal. Aí Pedro pergunta para Jesus, e eles têm um diálogo ali, né, e Jesus acaba respondendo para Pedro, Pedro, vamos pagar, né? No final do diálogo ali, chegaram à conclusão de que tinham que pagar, e aí Jesus fala para Pedro, Pedro, vai lá, pesca um peixe, e pega na boca do peixe o dinheiro para pagar o meu imposto e o seu, Pedro. E no início do texto, diz que Jesus estava com os discípulos. Ou seja, Jesus estava com todo mundo. Só que a cobrança, Jesus disse, Pedro, paga o meu e o seu. Aí vai pensar, será que então que Jesus não quis pagar a dos outros? Não, na verdade é porque existia uma idade acima, que era a idade de guerra, né? Que era a idade que começava a pagar imposto. Ou seja, alguns estudiosos dizem que os outros discípulos não tinham idade de guerra. Eles ainda não tinham a faixa etária para pagar imposto, então eles não precisavam pagar. Jesus só pagou realmente de Pedro, que Pedro tinha na faixa etária de 30, e Jesus também tinha mais ou menos na faixa etária ali de 30 e poucos anos. Né? Ou seja, os outros apóstolos, os outros discípulos de Jesus eram jovens, eram extremamente jovens. E se você for ver a Bíblia, começar a estudar a história de vários personagens dentro da Bíblia, você vai perceber que grandes homens de Deus que fizeram grandes coisas
extraordinárias fizeram na sua adolescência, na sua juventude, né? Fizeram com pouca idade. Então, eu e você não podemos, em momento nenhum, colocar a nossa idade, não, a nossa não, porque eu já sou velho, a idade de vocês como desculpa para realizar algo, ou para se envolver com a obra, ou para se envolver com aquilo que Deus está fazendo agora nessa terra, nesse lugar, né? A faixa etária, ela não é um problema, ela não é uma desculpa para que você esteja exatamente aonde Deus quer que você esteja. Porque é muito comum eu e você, a gente ouvir alguns discursos do tipo, não, é que agora não é o meu momento, eu preciso envelhecer um pouco mais, daqui a pouco eu vou, ou em outro momento eu vou começar a me envolver, ou você mesmo dizer para você que você não pode, ou que você não vai conseguir realizar ou se tornar aquilo que Deus deseja que você se torne, porque você ainda é muito novo. Né? A nossa missão como igreja, né, como cristão, é ser um pequeno Cristo, é ser igual a Cristo. O nosso esforço aqui na terra, né, não a salvação, ela nos alcançou, você tomou uma posição, você entrou naquilo que Deus tinha para você, e a Bíblia fala que o Senhor, Ele perdoou, né, os seus pecados, Ele pagou uma dívida que era sua, Ele pagou por mim e por você, correto? Existia uma ira de Deus para ser jogada ou para ser dispensada na direção do homem. E Jesus suportou toda essa ira na cruz para que eu e você hoje tivéssemos acesso à presença de Deus novamente, para que eu e você hoje, por fé, pudéssemos ter a convicção da nossa salvação, daquilo que é eterno, daquilo que ainda está por vir, né? Ou seja, então Jesus, Ele veio e já fez essa obra, e hoje nós precisamos fazer o quê? Entrar naquilo que Jesus está fazendo, né? Ou seja, alinhar a nossa vida com aquilo que Deus está fazendo. Algumas pessoas receberam esse convite, né? Elas já tiveram a oportunidade de participar daquilo que o Senhor está fazendo na terra, e não tiveram interesse, ou simplesmente desistiram disso, ou esfriaram na fé, né, ou desistiram do seu chamado. Mas eu e você que ainda estamos sedentos, ou que ainda queremos, ou se você não quer, se você se posicionar desejando de participar daquilo que Deus está fazendo, o seu trabalho vai ser semelhante a Jesus. O seu trabalho vai ser, todos os dias, acordar e pensar, como eu vou fazer para ser mais parecido com Jesus? Porque o propósito do Senhor na face da terra é construir uma família. A família de Deus é a igreja. E existe uma obra acontecendo. Igreja é obra, né? Existe uma grande obra que Deus está fazendo na terra hoje. Deus, Ele sempre quis se relacionar com o homem. Adão e Eva, a Bíblia fala que mesmo quando Adão pecou, Deus veio e procurou por Adão. Cadê você, Adão? Deus é a única pessoa que procura aquele que erra. Está entendendo? Já pegou isso? Quem errou foi Adão, e Deus assim procurou ele. Adão, cadê você? O que você fez? Né? E Adão que foi se esconder de Deus. Adão que fugiu da presença de Deus. Então, no início de tudo, Deus desejava ter relacionamento com o homem. Ele todos os dias, a Bíblia fala que todos os dias ele ia na manhã, na viração do dia, ter relacionamento com o homem. E depois, quando Deus chamou Moisés e falou assim: Moisés, vem aqui que eu vou te mostrar um modelo de um lugar, que é o tabernáculo, né, o tabernáculo de Moisés. Eu vou te mostrar um modelo de lugar, e esse lugar vai ser o lugar onde o meu povo vai se reunir, né, para adoração, e é lá que minha presença vai estar. Percebeu que Deus construiu um outro modelo de situação, onde ele diz que a arca da presença estaria no centro, lá no lugar estratégico dentro do tabernáculo. Ele
deu a planta todinha para Moisés. Ele falou: Moisés, eu quero esse pano, eu quero essa cor, eu quero essa pedra, você vai usar esse produto. Deus deu toda a planta para Moisés. Vai lá e constrói esse lugar, e esse lugar vai ser o lugar de habitação de Deus em meio ao povo. Então, mais uma vez, Deus estava construindo um ambiente para ele se relacionar com o povo dele. E hoje, depois de Jesus, qual é o lugar aonde ele... né, ela até falou aqui, durante a canção, cantando, dizendo que nós somos, né, ela disse, nós somos a casa, o lugar onde Deus faz morada. E é exatamente isso. E hoje Deus está construindo na terra um lugar aonde Ele deseja. A Bíblia garante isso, que o lugar aonde a presença de Deus está é a igreja. O lugar onde Ele se relaciona com o povo de Deus, ou com o seu povo, é a igreja. Então existe uma grande obra acontecendo na face da terra, chamada igreja, cujo qual Cristo é o cabeça, né, e nós somos os membros. E Ele colocou pessoas estratégicas, pastores, líderes, homens que vão ajudar a construção desse grande corpo. E isso dá muito trabalho, por isso a gente chama de obra, né? Então a construção da igreja é uma grande obra que todos nós estamos envolvidos de alguma forma. Quando você se posiciona em Deus, Deus ele te coloca para trabalhar na igreja. Por isso dá muito trabalho fazer, por isso é muita obra, né? E esse corpo que Cristo está construindo na face da terra, que Ele é o cabeça, é o lugar onde Ele se relaciona com o homem. Aí você vai dizer para mim assim: Gabriel, tem como eu fazer uma carreira solo? Eu queria te dar uma notícia que não tem como. Não existe carreira solo. Tudo que Deus está realizando na face da terra hoje, não existe um movimento para eclesiástico, não existe algo acontecendo fora da igreja. Não existe esse negócio de desigrejado. Isso aí é coisa de encapetado, de demoniado. Tudo que Deus está fazendo na terra, Ele faz através da igreja. A movimentação de Deus na terra hoje é através da igreja. Ele e a igreja se movimentando. Não tem você isolado, brigando com a igreja ou distante da igreja, achando que Deus está fazendo com você uma carreira solo, independente, aí você fazendo aquilo que você quiser. Não, Deus vai me mostrar e a coisa vai acontecer. Isso não existe. Pelo contrário, a Bíblia ela é muito clara dizendo sobre o tempo inteiro sobre essa construção, sobre a forma como você, se você observar, preste atenção aqui em mim, se você observar os mandamentos, você vai perceber o seguinte, a forma como você se relaciona com Deus, são ali algumas regras, algumas coisas que Deus vai te mostrando. Olha, existe um modelo de como você se relaciona com Deus, e o outro modelo, a grande maioria dos mandamentos, ou se não todos, é dizendo como você se relaciona com o próximo, como você se relaciona com as outras pessoas. Então, a Bíblia ela é um conjunto de situações e não gostaria de chamar de regras, porque é muito mais do que só um conjunto de regras, é algo muito mais poderoso do que isso, mas é um modelo da forma como você precisa se relacionar com Deus e da forma como você precisa se relacionar com as pessoas. E seguir esse modelo faz com que você se torne parte dessa obra, faz com que você se torne a igreja. E a igreja, sim, é o lugar de morada de Deus. A igreja, sim, esse corpo, essas pedras vivas que se movimentam, esse lugar é o lugar onde Deus faz morada. Então, quando você for falar, você não fala assim, eu sou a casa favorita de Deus, ou eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Nós somos a igreja. A igreja ela é um conjunto de pessoas. Ela é no plural. Não é você é a igreja, é nós somos a igreja. Porque você sozinho, você não vai ser a igreja. Porque a igreja é a coletividade. Nós somos homens coletivos. Entende isso? Por isso que você precisa se dedicar com trabalho, com suor, com força. Deixa eu voltar aqui e eu vou, de repente, começar a falar mais alguma coisa. E aí dizendo sobre a pouca idade. Então, observando que os discípulos de Jesus, que caminhavam com Jesus, né, discipulado, você já sabe, é seguir pegadas. E esse é o nosso trabalho hoje, é seguir as pegadas de Jesus. É todo momento da sua vida, toda situação que tiver ao seu redor, você faz sempre a pergunta, nesse momento,
ou diante dessa situação, o que Jesus faria? Esse é o padrão. Sempre analisa dessa forma, o que Jesus faria no meu lugar, como Jesus agiria nesse momento, né? Ou você pode pesquisar nas Escrituras como Jesus agiu diante de algumas situações, né? Então, lembrando, fica essa questão, a minha pouca idade não pode ser um empecilho para me mover naquilo que Deus deseja fazer na minha vida agora. Amém? Vocês estão, tá indo? Vamos junto. Eu lembro aqui, eu anotei sobre Timóteo e Paulo. Paulo instruindo a Timóteo. E aí, Paulo fala para Timóteo assim: ô Timóteo, é o seguinte, meu filho, você é novo, né? Ele fala assim, ó, ninguém despreze aquilo que você carrega pela sua pouca idade. Mas, Timóteo, mesmo você sendo novo, seja padrão nisso, seja modelo naquilo, ame as Escrituras, fale a respeito da palavra, se mova segundo aquilo que a palavra diz. Entende? Aí ele vai dizendo, olha, fala sobre isso aos bispos, fala sobre isso aos casados, aos anciões. Ele dá instruções para um menino. Ele dá instruções para um menino a respeito até daquilo que os mais velhos deveriam fazer. Mas o grande detalhe da vida de Timóteo é que ele deveria ser padrão em todos os aspectos. Que ele deveria ser um grande modelo. Então, para que aquilo que você carrega seja respeitado, ou para que as pessoas não atropelem ou não julguem de forma duvidosa aquilo que você carrega pela pouca idade, você precisa ser padrão, você precisa ser modelo. Aí você vai dizer, poxa, mas é um modelo, eu assim tão novo? Isso, é isso, exatamente isso. Se você assim desejar, ou se você assim se posicionar em Deus, mesmo na sua pouca idade, é possível que você seja aquilo que Deus quer, ou você se movimente de uma forma diferenciada. Quando Moisés estava com o povo lá no meio do deserto, e ele estava... Deus falou assim para Moisés, ô Moisés, esse povo aí é meio ruim, povo de dura serviço, Moisés, leva esse povo daqui e faz o seguinte, o anjo meu vai aí na tua frente, vai te ajudar, e tu, por favor, Moisés, leva esse povo daqui. O anjo vai te ajudar aí, vai à frente, vai estar tudo resolvido, tá, a conta está paga, vai, Moisés. Aí Moisés fala para Deus assim, Deus, eu não vou não, Êxodo 23, ele fala assim, eu não vou não, sabe por que eu não vou? Porque esse povo que está aqui é o teu povo, não é o meu povo. E outra coisa, o que faz esse povo ser diferente dos demais povos dessa terra é a tua presença. O que faz esse povo ser um povo diferente, Deus, é a tua presença. Então, sem a tua presença, a gente não sai. Sem a tua presença, a gente não vai a lugar nenhum. A gente só vai se movimentar com a sua presença. Ou seja, dentro daquilo que o Senhor está fazendo e planejando para a nossa vida. Então, hoje, para mim e para você, é a mesma dica. Se você se mover dentro daquilo que Deus está fazendo, ou segundo as instruções da palavra, ou seguindo os conselhos da presença de Deus, né, alimentando essa presença, através de uma vida de oração, através de uma vida de busca, de leitura, né, de adoração, de canções, de louvores, e se distanciando de tudo aquilo que o mundo está te oferecendo, de tudo aquilo que o sistema desse mundo está te dizendo, cara, faz isso porque isso não tem problema, isso não vai te esfriar, isso aqui não tem problema nenhum, isso aqui, cara, isso é só um detalhe, isso não tem nada a ver, isso aqui isso pode, isso não está dizendo lá que é pecado, isso não está dizendo nada lá. Às vezes, eu e você, para buscar o melhor de Deus, ou para... vou dar um exemplo aqui. Estou lá em casa com a Kate, a gente está lá tranquilo, e para um momento de intimidade nosso, eu vou falar para ela assim, amor, vou jogar bola. Uma pergunta, é errado jogar bola? Tem problema eu jogar um dia futebol? Tem, gente? Não, não tem, né? Então não é um problema, então não é um erro. Correto?
Mas aí ela vira para mim e fala assim, poxa, amor, fica aqui comigo, vamos ver um filmezinho e tal. Tito já dormiu. Tá entendendo? Tito já dormiu, pá. Aí eu vou e falo assim, olha, eu vou abrir mão de algo que eu até poderia fazer, mas por um momento maior de intimidade com você, eu abro mão daquilo para viver isso com você. Então, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes vão ter coisas que de repente você até poderia fazer, mas para viver algo maior em Deus, você vai precisar abrir mão. Você vai precisar... Ah, mas o que é pecado eu vou abrir mão? Isso aí todo mundo já sabe. Abrir mão do pecado, isso todo mundo já sabe, você já sabe. Mas às vezes nós vamos abrir mão até daquilo que é possível, até daquilo que poderia ser, para ir em algo mais profundo em Deus, sabe? Para alcançar algo melhor nele, para ir um pouco mais fundo naquilo que Ele está te chamando para fazer, naquilo que você está se tornando, naquilo que você precisa se tornar. Você vai abrir mão até daquilo que é possível, daquilo que pode. Não é só abrir mão do que não pode, porque o do que não pode você já tem que abrir mão mesmo. Agora, eu e você, para alcançar algo maior em Deus, vamos abrir mão do que pode e do que não pode, quer dizer, do que não pode e também do que pode. Porque Deus, Ele pode estar te chamando para um nível de separação nele, que você vai ter que abrir mão de coisas que você antes fazia e achava que era normal. Vamos continuar. Outra coisa. Tá. Anotei aqui falando sobre Davi, Jesus e João. Olha só, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. A gente falou sobre os discípulos de Jesus, que provavelmente tinham pouca idade, mas deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quando eu falei assim, algumas pessoas dizem que eles eram menos de 21 anos, que era menos da idade de guerra, e alguns discordavam, correto? Correto? Falei isso. Mas os que discordam falam que eles tinham menos de 30. O mais velho tinha 33. Da mesma forma, eram extremamente jovens. Alguns dizem que tinham 25, 26 e tal. Ou seja, todas as duas linhas de pensamento sobre a idade dos discípulos de Jesus, dos homens que marcaram o universo, vamos dizer assim, eles eram novos. O próprio Jesus completou a sua missão com 33 anos. João Batista tinha na mesma idade, era 6 meses mais novo, mais velho que Jesus. Não me lembro aqui exatamente se era para lá ou para cá, mas não importa. Era novo também, concluiu a sua missão e fez tudo o que tinha que fazer com pouca idade. O boom da carreira deles, vamos dizer assim, foi com 30 anos. Então você percebe que a pouca idade nunca pode ser uma desculpa para você se envolver com a obra, para você se envolver com aquilo que Deus está te chamando hoje para fazer. Eu estava conversando com o tio Elinho aqui, ele me contou sobre o Silvio, que foi um dos homens que falou um pouco sobre tudo que estava acontecendo aqui, ou que deveria acontecer nesse lugar, no início de tudo. E o Silvio falou para mim, quando eu tinha 9 anos de idade, que eu seria pastor. Ele ungiu meus pés e falou, só que eu vim ser pastor com 35, 34 anos, 35, 34. Então, você pode pensar, caramba, eu recebi uma palavra aos 9 e depois recebi a mesma palavra aos 13, aos 17 e por aí foi. Então, desde novo, o sonho da minha vida não era ser doutor, não era ser polícia, não era ser empresário, não era ser nada. O desejo do meu coração sempre foi, eu quero ser pastor. Porque eu ouvi desde moleque Deus me dizendo, ei, você vai ser pastor. Mas você começou a pastorear agora? Não, eu já estou trabalhando... Com 18 anos, eu tinha uma célula com 30 e poucas pessoas, né, que se reuniam na minha casa, um mais maluco que o outro, mais velhos do que eu, né, e eu sempre trabalhei ali para estar, de alguma forma, contribuindo e ajudando, mesmo que às vezes não tendo experiência, mas Deus usa a gente, né, mesmo com a nossa pouca experiência. E aí, falando sobre
Davi, João e Jesus, eles receberam uma palavra, eles receberam uma promessa. Jesus e João, eles receberam a palavra antes de nascer. Certo? O anjo apareceu lá para Dona Maria, o seu José lá, falando, seguinte, vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder de Altíssimo vai te envolver e vai nascer aí Jesus. E todo mundo sabe quem é Jesus. E a mesma coisa aconteceu com o seu Zacarias, pai de João Batista. O anjo apareceu para ele e falou assim, ô João, vai nascer um filho aí, irmão. E tu não vai botar o nome dele de Zacarias, o moleque vai ser diferente, você é sacerdote, o moleque vai para o deserto, o negócio vai ser outro esquema. Eu vou fazer diferente com ele. E o nome dele vai ser João. E aí, vocês sabem, Zacarias fica mudo e tal, o moleque nasce e tal. Ou seja, tanto Jesus quanto João, um primo do outro, nasceram já com uma promessa. Nasceram já com algo que Deus estava dizendo, ei, eu vou fazer isso na vida desses meninos. E aí, a mesma coisa aconteceu com Davi. Quando Davi foi ungido rei, quem era o rei de Israel era Saul. E esse é uma chave. Davi tem uma chave aqui, meu irmão. Davi tem uma chave poderosa. Por quê? Porque a mania dos adolescentes ou dos jovens que começam a se desenvolver em Deus, um dos principais problemas qual é? Eu sei mais do que os mais velhos. Eu sou Davi e sei mais do que os que estão aí na frente. Porque Deus está me dando algo mais poderoso. E aí quer meter o burro pelas mãos e atropelar tudo. E esse é um erro terrível. Davi honrou Saul até os fins dos dias de Saul. Então, mesmo que você seja um jovem, adolescente, ou um jovem, e que Deus está começando a te usar, e realmente você está começando a conseguir desenvolver algo no Senhor, na sua caminhada, aprenda a respeitar os mais velhos, aprenda a caminhar do lado daqueles que já... Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, a gente está falando de obra, a construção da igreja é uma obra. Eu estou aqui hoje dando uma palavra para vocês, de repente a palavra vai te abençoar. Eu vim aqui só para te dar uma benção. Ah, não, você que vai dar a benção é Deus, não. Estou dizendo que eu estou aqui sendo usado só para, de repente, te abençoar aqui com uma palavra. Agora, existem coisas que só o processo vai realizar. Está entendendo? Vou te explicar. Nenhum evento vai substituir só aquilo que o processo pode fazer. Estou aqui te dando uma palavra que vai ser uma bênção na sua vida. Mas existe alguém que está edificando uma obra há anos, que já chorou muito nessa terra, que já suou aqui sangue nessa terra, para que hoje você estivesse aqui, esse lugar, tivesse lá o outro, pudesse se desenvolver. Então, mesmo que você seja novo, o seu respeito, né, ao Bispo Hélio, Tia Maria, isso aqui tem que ser algo, meu irmão, vocês têm que tratar eles com todo o zelo e honra da vida de vocês, porque eles edificaram uma grande obra, percebe? Bota aqui um X, edificação versus bênção. Eu posso, de repente, trazer alguma coisinha aqui que é um evento, que é uma coisa simples, mas que esse evento, que essa bênçãozinha aqui, nunca vai substituir aquilo que só uma edificação pode fazer, nunca vai substituir só aquilo que o processo pode trazer para você. O processo ele vai construir uma base, o processo ele vai ser um movimento apostólico, ele vai ser uma plataforma para fazer você voar. Você vai voar, mas você vai voar sobre uma plataforma segura, que homens de Deus, como o Bispo Hélio e a Tia Maria, estão aqui construindo há anos uma plataforma para que sim, os mais novos possam voar, possam crescer, mas os mais novos nunca podem imaginar dizer que o que Deus está me dando hoje é mais poderoso do que aquilo que você está fazendo. Isso é uma burrice, isso é loucura. Jesus nunca agiria dessa forma, e existem vários exemplos na Bíblia
Deixa eu ler para vocês aqui um texto que vai falar um pouco sobre isso. Olha aqui que diz aqui. Hebreus 5:7 fala assim, ó: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. Ou seja, está dizendo que Jesus estava se reportando ao Pai, estava se reportando a Deus. Mesmo Jesus sendo 100% Deus, né, a irmãzinha até falou isso no domingo passado, no culto. Ele, naquele momento, se encontrava num momento onde ele se esvaziou de tudo aquilo que ele era, de tudo aquilo que ele tinha junto a Deus, junto ao Pai. Então ele, para dar um modelo, ele se reportava a Deus, Pai, o tempo inteiro. Esse é o modelo para mim e para você. Por isso que nós devemos ter uma vida constante de oração. Aí ele fala assim, no 8, não, no 7, na metade ali, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. No 8, Hebreus 8, 5, 8, embora, presta atenção aqui em mim, oi, aqui, ó, olha para mim aqui, ouve o que eu vou falar para você aqui. A gente está falando de Jesus aqui, de Jesus, não dorme agora não, pelo amor de Deus. Fala assim, ó, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Preste atenção, a Bíblia está falando que Jesus, preste atenção, Jesus nasceu lá, no ventre de Maria. Com 30 anos, ele começou a desenvolver o seu ministério. E a Bíblia diz que nesse período, nesse tempo, ele foi aperfeiçoado, ele aprendeu pelas coisas que sofreu e tornou-se o autor da salvação para todos que lhe obedecem. Gente, Jesus nasceu com uma promessa, mas ele tornou-se a salvação. Ele cumpriu um processo, ele passou pelas estações da vida, ele passou por um processo de formação, de edificação. A Bíblia está dizendo aqui para a gente que ele aprendeu com as coisas que sofreu e foi aperfeiçoado e tornou-se. Então Jesus passou todo um processo para viver exatamente aquilo que Deus tinha planejado para ele. Imagina que Jesus nasceu com uma promessa e ele foi sendo formado, essa promessa foi construindo. Lembra da igreja, da obra? Lembra daquilo que o bispo Hélio e a bispa Maria fizeram nesse lugar? A edificação é um processo, formação. Então você pode ser um pequeno Cristo hoje, você pode ser um Timóteo, você pode ser um dos discípulos de Jesus com pouca idade. Mas entenda que você vai precisar passar por um processo. E nenhum evento vai substituir aquilo que só o processo pode fazer. O processo de formação até o momento que você vai se tornar aquilo que realmente Deus deseja. E você não pode parar no meio da caminhada, você não pode parar no meio do processo. Você não pode buscar atalho nos processos. Mas você precisa entender que Deus hoje, Ele está te chamando. Mas de repente, assim como foi comigo, Deus falou para mim com 9 anos que eu ia ser pastor, mas eu só realmente fui consagrado pastor com 34. É um processo. Eu precisei aprender algumas coisas. Eu não estava pronto em outros momentos, mesmo que eu quisesse, mas eu precisei aprender algumas coisas para eu poder começar a desenvolver aquilo que Deus tinha para mim nesse tempo. Então hoje você, mesmo que você seja um Davi, mesmo que você seja, né, quando Saul estava lá todo endemoniado lá, e alguém pergunta assim, ei, você não conhece alguém que toca uma música aí, para poder tirar o demônio de mim aqui, para poder dar uma amenizada na minha capetada?
Aí o moço lá fala assim, ó, conheço um camarada diferente. Conheço um camarada diferente. Aí ele elogia, 1 Samuel 16, ele elogia Davi, ele fala assim, ó, Davi, menino de boa aparência, e deixa eu te falar uma coisa, às vezes você pode ser feinho, mas pode ter boa aparência mesmo sendo feinho. Não é uma questão de beleza estética, é uma questão de postura, é uma questão de posicionamento. Você pode ser feinho, mas pode ser também arrumadinho. Pode ser bonitinho, entendeu? Então, como eu, estou aqui, ó, igual um balão chinês, era magrinho, mas estou lindo. A minha mulher está falando que eu estou lindo. Está entendendo? Então, ele diz lá assim, olha, é um menino, eu conheço o tal do Davi, toca muito bem o instrumento dele, ele é um menino de boa aparência, a Bíblia fala assim, sisudo em palavras, mas quando você coloca ali no Strong, ali naquela, para ver o que significa esse sisudo, é o seguinte, ele fala, não é sisudo de dureza, não, é no sentido de, meu irmão, o cara sabe falar, o cara é aprimorado na palavra, o cara é diferente, o moleque é diferente. E ele é valente, menino guerreiro, bom de trabalho, se quiser eu chamo, ele toca aí, e não deu outra. Saúl deu uma ligada para Jessé, mandou um WhatsApp, falou, Jessé, manda vir aí o moleque, que eu estou aqui todo cheio de demônio, e não deu outra. Davi veio para o palácio, começou a tocar lá harpa. Pô, a harpa é daquela época, né? Que agora tem que falar diferente. Começou a tocar uns discos lá, um negócio. Os demônios do Saúl foram tudo saindo. Está entendendo? Ou seja, mas Davi ainda não era o bambambam. Ainda não era o rei da parada. Ele não era o rei da cocara preta ainda. Existia muita coisa que Deus ainda ia realizar na vida de Davi. Mas mesmo quando moleque, ele já era um modelo. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Gente, preste atenção. Você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser uma grande mulher de Deus. Hoje você já é isso. Só que você está no processo de repente, alguns já estão mais adiantados, alguns já estão chegando quase lá, outros ainda estão mais lá atrás ainda. Então, preste atenção, uma coisa. Muita gente já me falou isso assim, eu falei assim, irmão, mas você é homem de Deus, irmão. Tem que estar na frente de batalha lá, pega lá na frente de batalha, não é atrás não, mano, não é se escondendo não. Pega nesse troço aí na frente e vai para cima. Não, calma, irmão, calma. Teve um camarada que falou assim para mim, com quantos anos tu virou pastor? Falei, 34. Então, estou com 25 ainda. Está vendo que eu tenho tempo? Mas está entendendo que não entendeu que precisa de um processo? Precisa entrar no processo. Se você entrar no processo com 34, aquilo que tinha vai acontecer, ou o tempo pode ser que passe e não vai acontecer mais, e você perdeu o tempo da promessa, como algumas pessoas tinham uma promessa e se perderam no meio do caminho e não entraram na terra da promessa. Já ouviram falar disso? Então, se você não entrar no processo hoje para se tornar aquilo que Deus quer que você seja amanhã, não vai dar certo. Mas hoje você já tem que ser um modelo. Hoje você já tem que ser padrão. Hoje você já tem que ser valente. Igual Davi. Aí, olha só o que aconteceu. Preste atenção. Ele falou assim, tem um prêmio aí para quem derrotar o gigante. Aí o seu Jessé falou para Davi, Davi, vai lá levar comida para os seus irmãos na guerra lá, que o menino está com fome e tal. Aí Davi chega lá por um acaso, entre aspas, porque eu não acredito em acaso, acredito em propósito. Então, para cumprir um propósito, Davi estava lá levando comida, como quem não quer nada, e ouve a notícia. Todo mundo indo para a fronte de batalha, e Davi vai. Davi vai lá para a frente de batalha também para saber o que era. Aí ouviu o Davi, o seguinte, tem um camarada aí, bicho é brabo, e não é qualquer um que derruba, e para derrubar,
quem derrubar ganha um prêmio aí. Qual é o prêmio? O prêmio é isso aqui, a mulher do cara, mais um dinheiro aí. Falou assim, manda, né? Davi falou, manda, eu derrubo. Se mandar pegar, eu pego. Aí o Saul falou para ele, Davi, que essa cara aí tu vai pegar quem, Davi? Não, manda que eu pego. Já matei leão, já matei urso, se mandar eu pegar, eu pego. Isso aí não vai ser diferente, vou arrebentar. Vou arrebentar. Por quê? Da onde vinha essa confiança? Na construção do lugar de intimidade, do lugar em Deus, na palavra, não é? Por quê? Porque Davi, ele tinha um crescimento interno, ele estava num processo de formação em Deus que dava confiança para ele. Entendeu? Ele era um menino que fazia coisas quando ninguém estava vendo. E aí fica uma dica aí, não era disso que eu estava falando, mas já fica a dica aqui para você. Não se preocupe com aquilo que você está fazendo, onde os holofotes, onde as pessoas estão te vendo, onde seu discipulador está te olhando, onde o bispo está te vendo. Se preocupe em ser a melhor pessoa dessa terra, onde ninguém está te vendo. Porque o seu verdadeiro você é onde ninguém está te olhando. É ali que você tem que se posicionar, é ali que você tem que começar a construir e se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Meu irmão, tem ninguém me vendo aqui, mas o que Jesus faria diante dessa situação? Jesus fazia assim, então eu vou fazer assim. Eu preciso ser grande sozinho, não que eu vá andar sozinho, mas você precisa entender que o melhor de você precisa ser expressado no lugar de intimidade, ou no lugar sozinho. É no lugar sozinho que você tem que vencer os seus pecados, que você tem que dizer não para as suas vontades, para a sua carnalidade. E aí, quando você vier para frente, ou vier para os holofotes das pessoas, você vai simplesmente refletir aquilo que você já está construindo no lugar secreto. Era assim que Davi agia. Então, quando Davi veio, ele falou assim, eu pego esse malandro aí porque eu já peguei leão, já peguei urso, eu estou construindo algo poderoso com Deus no lugar onde ninguém está me vendo. Mas eu estou pronto, se quiser, eu arrebento esse malandro aí. E aí, falou assim, vai, então toma aqui a armadura do seu Saul, bota aí. Aí o moleque não conseguia nem se mexer com a armadura, né? Falou assim, não é com a armadura que eu vou, não. Essa é a forma que o rei faz, eu faço de outro jeito. Me dá aqui minhas pedrinhas, meus negócios, e vai lá e arrebenta e mata o cara. Ou seja, percebe? Davi não era rei, mas percebe que no processo ele já era um grande valente? Percebe que ele já era um grande homem de Deus, mesmo não sendo rei? É exatamente assim que você tem que entender, que você está no processo de formação. Como eu falei, alguns mais na frente, outros mais atrás, mas já durante o processo, durante a formação, você já tem que ser como Timóteo, você já tem que ser como Davi, você já tem que ser padrão, você já tem que ser modelo, você já tem que ser valente, você já tem que estar envolvido com a obra. Mesmo que você já tenha uma promessa desde o seu berço, como Jesus, como João, o processo de formação é algo que você precisa entrar. Porque quanto mais tarde você entrar nesse processo, de repente, ou as coisas não vão acontecer segundo o planejado, ou simplesmente não irão acontecer, ou vão demorar mais ainda para acontecer. Então, para a gente terminar, e eu terminar dentro mais ou menos do tempo, eu queria pontuar aqui. Independente da sua idade, a idade não é uma desculpa para você se tornar um homem de Deus. Você hoje, com a sua pouca idade, independente de qual seja ela, você pode ser um homem segundo o coração de Deus. E outra, hoje, aquilo que você está vivendo faz parte da sua formação. Ou seja, nenhum evento vai substituir aquilo que só um processo vai fazer, uma construção vai fazer.
Outra, mesmo que você seja um Davi hoje, mesmo que você seja como Timóteo, aprenda a honrar e respeitar aqueles que estão edificando uma grande obra a longos tempos. Aprenda a honrar aqueles que vieram antes de vocês, que hoje são uma plataforma para você ser aquilo que Deus deseja. Amém? Então, vamos orar.